nome é Daniel Lousada, para quem não me conhece, eu estarei coordenando o evento de hoje e contará com a apresentação de dois temas muito relevantes: integração de veículos elétricos com as cidades e a percepção do usuário sobre o significado de carro elétrico no Brasil. Antes de mais nada, gostaria de falar um pouco sobre o pós-MQI, o nosso mestrado acadêmico. Ele foi criado em 1993 e, nos seus anos, já ajudou a formar mais de 250 mestres em metrologia, contribuindo para a qualificação de profissionais que atuam tanto no mercado de trabalho quanto na academia. O programa está estruturado em 3 linhas de pesquisa: instrumentação e medição, gestão estratégica da inovação e sustentabilidade e redes elétricas inteligentes, Smart Grid. Gostaria de lembrar, inclusive, que para todos os interessados, as inscrições de mestrado estão abertas até o dia 30 de novembro, próxima segunda-feira, se eu não me engano. Então, corram que ainda dá tempo para se inscrever. Antes de começar propriamente dito o nosso webinar, queria passar algumas informações técnicas para que a gente tenha o melhor evento possível. Então, nesse sentido, peço que todos os ouvintes, participantes que não estejam apresentando no momento, que deixem seus microfones e câmeras desligadas para que a gente tenha uma melhor comunicação de banda larga. Outra informação importante é que nós estamos gravando esse webinar e, posteriormente, vamos estar publicando nos nossos canais de comunicação para que todos possam assistir ou reassistir. Nosso evento ele conta com a participação de 2 pessoas, no caso, o professor Rodrigo Calili e Fabienne Schiavo. Após a apresentação das palestras que eles proferirão, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, ao longo da apresentação, ao longo do webinar, vocês podem colocar suas perguntas no chat, que a professora Roberta Dutra irá recolher e me passar aqui para a gente poder discuti-las no final do webinar. E, por último, para todos os alunos do CTC da PUC-Rio que desejem comprovar atividade complementar, será postado um modelo para preenchimento no chat logo ao final da apresentação. Tá? Então, todos os alunos devem permanecer até o final do webinar, preencher as informações e enviar para a gente, que a gente possa submeter as informações para as pessoas competentes. Estamos vivendo hoje num limiar de uma grande transformação na forma como entendemos a mobilidade urbana. E as palestras que virão a seguir vão de encontro justamente com a proposta de disseminação de conhecimento e de informação que nos ajudarão nesse processo de mudança. Vemos hoje um cenário que se mostra altamente favorável, um grande apelo para veículos elétricos. E esse interesse se justifica ao se analisar alguns dos desafios que são impostos atualmente à humanidade: desafios ecológicos e desafios econômico-financeiros. Com relação aos desafios ecológicos, podemos citar a aceleração do fenômeno do aquecimento global provocado por gases do efeito estufa e a poluição atmosférica gerada por veículos na emissão de materiais particulados e gases poluentes como dióxido de nitrogênio. E com relação aos desafios econômicos e financeiros, os custos cada vez mais altos para a extração de petróleo para combustíveis fósseis devido à exploração de jazidas cada vez menos acessíveis. Aliado a esses fatores que mostram a oportunidade para o setor de mobilidade elétrica, alguns dos principais desafios tecnológicos associados a veículos elétricos estão encontrando suas soluções. Novos conjuntos de baterias mais confiáveis, mais duráveis e com alta densidade energética mostram o caminho para a solução do problema da ansiedade do alcance. Hoje, caminhamos passos largos para a substituição da frota de veículos a combustão interna para veículos elétricos. Nesse sentido, muitos países, como o Reino Unido e a Alemanha,
estabeleceram metas de proibição de comercialização de veículos a combustão interna. Isso já em 2030. Outros, mais ousados, como a Noruega e a Bélgica, colocaram as mesmas metas para 2025 e 2026, respectivamente. E o Brasil? O Brasil também já tem propostas para iniciar a redução da comercialização de veículos a combustão interna, mais precisamente, veículos movidos a combustível fóssil, a partir já de 2030. Então, o futuro está batendo na porta e a gente precisa estar preparado para ele quando ele chegar. E, nesse sentido, eu gostaria de convidar para palestrar meu colega de trabalho e amigo pessoal, professor Rodrigo Calili. Ele é professor da pós-MQI, está à frente de várias disciplinas, como eficiência energética, métodos multicritérios de apoio à decisão e energia solar e suas aplicações. Ele também é coordenador da área de Smart Grid do pós-MQI e autor de dezenas de artigos científicos e trabalhos publicados em eventos internacionais. Dessa forma, Calili, eu agradeço novamente a disponibilidade e passo a palavra para que você possa proferir a sua palestra. Bom, primeiramente queria agradecer, Daniel, o convite, né? Não foi um convite, né? Foi uma coisa que a gente preparou um pouco junto, né? Mas agradecer aí a sua introdução e agradecer a todos que estão hoje aí na tarde de sexta-feira participando desse evento. Bom, espero aí poder contribuir com conhecimento, né, de vocês nessa temática, que é uma temática que a gente do pós-MQI, a gente considera muito relevante, né, e o Daniel já adiantou algumas coisas relacionadas a essa temática especificamente, né, que é o veículo elétrico. E a ideia central, né, a minha palestra, né, ela está pautada na verificação e na colocação de como é que a gente estabelece meios de integrar o veículo elétrico à cidade, pensando aí que essa cidade mais no futuro ela seja completamente inteligente, né? Então, de certa forma, tentar fazer com que o veículo elétrico faça parte da cidade e de uma cidade que seja cada vez mais inteligente. Bom, o sumário do que eu vou apresentar hoje está posto nesse slide. Vocês todos estão percebendo, estão vendo o slide, né? Só me confirma aí, por favor, se está tudo ok. Sim, tá ok, Calili. Ok? Tá. Então, eu vou falar desses temas, tá? São temas bem abrangentes, mas de certa forma eu vou tentar ser o mais sucinto possível, embora são temas assim que eu acho bem interessantes, que daria para a gente ficar falando, conversando por horas, mas infelizmente a gente tem uma questão de tempo. A primeira temática, ela relaciona aí a Smart City, a cidade inteligente, a mobilidade, né, que é a mobilidade que a gente sempre tem que pensar centrada no usuário, né? Até conversando com a própria Fabienne, que vai falar um pouco sobre um trabalho que até a gente fez em conjunto, o conceito, né, que hoje muito do design, por exemplo, de produtos, ele vem, até, por exemplo, quando a gente pensa do veículo elétrico em si, ou de uma cidade, ou de uma casa inteligente, ela tem que estar centrada no usuário, até passando por um pensamento de ser centrado, inclusive, no próprio ser humano, tá? Então, a gente pensar em modelos de negócio que pensam, inclusive, quer dizer, a gente está falando de coisas super novas, super de futuro, né? De futuro, que, em certa medida, em alguns países, são até bastante atuais, e a gente tem que pensar também que, para isso se tornar, de fato, uma inovação de mercado, isso tem que ter um modelo de negócio atrelado. Então, o conceito do que é o user-centric, tá? O Smart City, ou a cidade inteligente, os insumos circulantes conectados, ou seja, como é que se dão
aí todos os insumos que estão na Smart City. Bom, é importante a gente pensar que, embora a gente esteja falando de Smart City, quando a gente fala de Smart City e pensa na integração do veículo elétrico à cidade, né, e é uma cidade inteligente, uma coisa que possibilita isso, do ponto de vista físico, é a Smart Grid. É uma rede que seja cada vez mais inteligente. Então, esse é um tópico que permeia toda a questão de discussão, inclusive sobre o próprio veículo elétrico, inclusive os próprios modelos de negócio que possam vir. Então, vou falar um pouco sobre. E os padrões dos carregadores no mundo, né? Então, assim, é uma coisa de discussão, quer dizer, como é que se dá? A gente está falando de um programa de metrologia, então, para a gente é sempre importante a gente definir padrões e estar sempre ligado aí em relação a que padrões que devem ser adotados no país, né? Haja vista que novas metodologias, né, tecnologias, novas ferramentas têm chegado aí no mercado. Então, eu vou falar um pouco sobre esses modelos de negócios que geralmente são adotados nos países que já têm uma inserção bastante expressiva de veículos elétricos, né? Embora a gente já tenha uma legislação brasileira, que é a regulação da recarga, que é uma regulação de 2018, nosso modelo ainda é bastante restritivo. Então, a gente precisa, de certa forma, de como sociedade, né, tá exigindo de que, se a gente de fato quer os veículos elétricos e que realmente os veículos elétricos eles são muito mais eficientes do ponto de vista energético e trazem, de fato, uma redução de emissão de gases de efeito estufa considerável, bem como também a questão de material particulado nas cidades, ou seja, para o bem-estar, haja visto que a gente está falando dessa questão de estar centrado no próprio ser humano, estar centrado no usuário, então é importante que, de certa forma, a regulação ela tente acompanhar, o que é um grande desafio, tá? Acompanhar a entrada dessas novas tecnologias. Então, de certa forma, as agências, a ANEEL, não somente as agências, mas também quem legislação, isso, no Brasil. Então, muito relacionado a isso. Bom, o Smart City e a mobilidade centrada no usuário. Esse tema ele é bastante interessante e vale a pena ressaltar que a própria EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, ela lançou nesse ano um white paper, vamos dizer assim, que fala sobre as cidades inteligentes e sustentáveis, sob a ótica da energia elétrica, da energia, tá, em si. E, bom, alguns conceitos ela já coloca e são conceitos que já vêm sendo discutidos há bastante tempo quando a gente fala de tecnologias smart. É importante dizer que até tem uma discussão sobre quem é o smart nesse conceito de tudo ser smart, acaba passando pelo conceito do ser humano ser smart, porque todo mundo hoje já tem aqui na mão um meio para que torne todas essas tecnologias viáveis, que é o próprio celular, né? Quer dizer, um computador, né? Se a gente pensar aí, pegar 20 anos atrás, quer dizer, um computador o processamento que tem, por exemplo, no celular hoje em dia, ele era uma máquina que às vezes, né, se a gente pensar 20, 30 anos atrás, era um prédio, era um edifício. Então, quer dizer, só para vocês terem ideia de que, de fato, os avanços foram enormes. Então, a Smart People, ela pensa na questão de como é que o cidadão ele se torna participante desse processo. E aí a gente tem outros tipos de pensamento da cidade, que a própria governança da cidade, ela seja feita aí, com uma participação da própria sociedade, então, ou seja, haja uma participação política da sociedade nesse processo. E aí essas ferramentas smart, o smartphone, né, todas essas tecnologias que estão conectadas, de certa forma, podem ajudar isso. E aí possibilitam, inclusive, novos modelos de negócio, novas tecnologias, e por conta disso a tecnologia
ela faz com que a economia ela fique também, de certa forma, mais smart, né? Hoje, com a pandemia, por exemplo, muitas das compras que a gente faz não é mais na loja física, mas sim, por exemplo, na internet. Então, de certa forma, novos modelos de negócio começam a surgir por conta disso. A questão da mobilidade, que especificamente a gente vai estar falando aqui, né, nesse evento, especialmente no caso dos veículos elétricos, tá? Mas assim, a questão da mobilidade elétrica ela vai além dos veículos elétricos, né? Uma mobilidade smart, né? A gente tem que pensar isso de uma forma até um pouco mais estruturada, pensando tipo que outras formas que eu posso tornar isso todo o processo mais eficiente, ou seja, como é que as pessoas conseguem se movimentar de um ponto A para o ponto B e que de certa forma seja reduzido o impacto ambiental para a sociedade, né? E para as pessoas, né? Então, a questão do Smart Environment, ou seja, que haja um planejamento urbano estruturado, assim, quando a gente começa a ler a literatura, por exemplo, de cidades inteligentes, hoje está se falando muito a questão do Smart Neighborhood, ou seja, que seria um bairro que ele seja completamente autossustentável, quer dizer, você faça o seu trabalho e que você tenha toda a parte de lazer e escola, tudo no mesmo bairro, ou seja, para que você não tenha a necessidade de ficar se movimentando como há hoje, que a cidade, de certa forma, ela é estruturada de uma forma em que você tem o centro, que é onde as pessoas trabalham, então todo mundo tem que sair de um ponto, às vezes, muito distante para poder chegar nesse centro, né? Então, a cidade não está conseguindo comportar isso, né? Haja vista que as pessoas ficam no trânsito por horas e horas. E a questão da própria vivência, né? A casa, né? A casa, o smart living, né? Que aí a gente fala sobre a possibilidade de ter casas mais inteligentes, casas conectadas, em que todos os devices, né? Seja geladeira, fogão, todos os equipamentos eles estejam conectados na rede. Então, isso também é uma coisa que pode ajudar, de certa forma, a gente ter um certo controle e, inclusive, ter um controle do ponto de vista de trazer o que a gente chama de, que é um conceito também bastante colocado quando a gente está falando quando a gente pensa de estar centrado, toda essa questão de estar centrado no usuário, que é o empoderamento do consumidor, tá certo? Ou seja, o empoderamento do usuário. Bom, essa questão do user-centric, ela é importante porque, de certa forma, ela é um conceito... Vocês estão me ouvindo? Sim, Bom, sim. tá. É um conceito que, de certa forma, ele, primeiramente, vai de encontro às necessidades do usuário. No segundo momento, tenta perseguir metas de negócio, ou seja, quer dizer, as necessidades e necessidade de consumo, inclusive, né? Necessidades também do âmbito ambiental, do âmbito de saúde, e leve em consideração também o design, né? Que as coisas sejam desenhadas, de certa forma, para o cumprimento das necessidades do usuário. E aí, na interseção entre cada uma dessas necessidades, aí, a necessidade do usuário, o design e as metas de negócio, a gente tem entre necessidades dos usuários e design, a gente tem a imersão, ou seja, eu entender exatamente o que essas pessoas querem, né? Ou seja, eu primeiro entender o que o usuário ele necessita para, a partir daí, eu definir o meu design, inclusive fazendo, do ponto de vista do design, um protótipo que me traga aí e possibilite eu colocar aquele produto no mercado. E, além disso, de certa forma, e que esse produto seja competitivo, né? Quando a gente está traçando a necessidade do usuário com as metas de negócio, ou seja, quer dizer, por um lado, quem está traçando as metas de negócio, por conta da criação de um novo produto, quer alcançar os usuários, mas, por outro,
a gente tem que entender quem são esses usuários e para que eles querem determinado produto. Então, a questão do desenho, né, do conceito de user-centric, ele é super importante nesse aspecto, porque as cidades, as casas, os veículos, todos os produtos que a gente tem hoje em dia, eles têm que ter esse novo olhar, tá? Bom, ainda um artigo da EPE, a Smart City, né, nesse caso, ele tem como um dos objetivos a entrega da energia de forma inteligente e sustentável. Então, para isso, eu preciso de ter a transição de uma rede convencional para uma rede inteligente. Então, e aí, por que eu preciso passar de uma rede convencional para uma rede inteligente? O que essa rede convencional, em que eu tenho a geração, que é uma geração centralizada, até chegar a energia no consumidor, que ela passa aqui por um processo de transmissão, né? Ou seja, eu preciso de ter um transformador que vai aumentar a tensão, depois eu preciso de ter um transformador que vai baixar essa tensão em nível de distribuição até que isso chegue na casa das pessoas, né? Então, o que é essa rede? Essa rede é uma rede, primeiramente, que ela tem um conceito de ser bidirecional, ou seja, além de eu consumir energia da rede elétrica, eu posso também produzir energia, sei lá, na minha casa e injetar essa energia na rede elétrica. Hoje é possível, existe uma resolução, que é a 482, que permite isso para micro e mini geração distribuída, que a gente chama de geração distribuída. Então, ela tem que ser distribuída, ela permite veículos elétricos, essa rede ela tem que permitir a possibilidade de que esses veículos eles não mais sejam veículos a combustão, mas sim veículos elétricos, por serem mais eficientes, né? E aí vocês vão ver até o que a Fabiane vai falar, essa questão da mudança de significado do veículo, ela é bem importante nesse processo. E, na verdade, essa rede é uma rede que tem tecnologia de informação, basicamente, eu colocar em paralelo com uma rede tradicional, vou botar entre aspas isso, porque não é simplesmente isso, toda a parte de sensoriamento, a parte de medição, automação, então aí que a metrologia entra bastante forte, tanto essa parte de sensoriamento e automação da própria rede. Para quê? Para que a gente tenha maior confiabilidade da rede, ou seja, eu tenho uma energia que chegue na minha casa e que ela não fique faltando toda hora. Então, assim, eu tenho a confiabilidade e, além disso, eu consiga inserir na rede novas fontes, que são fontes, às vezes, renováveis. Tá? E aí, portanto, de certa forma, ela tem como motivador reduzir os impactos ao meio ambiente. Então, essa rede, então, ela seria uma rede que tem uma compatibilidade maior com os novos mercados e esses mercados mais dinâmicos. E é interessante falar, quando a gente fala de mercados mais dinâmicos, que inclusive a própria energia ela pode ser vendida de forma dinâmica, se a gente tivesse, por exemplo, medidores inteligentes. Então, de novo, a gente falando de metrologia. Bom, então, quando a gente fala de smart grid e veículos elétricos, então a gente tem aqui o veículo elétrico, né, e a bateria. O veículo elétrico nessa rede inteligente, esse aqui é um artigo que eu publiquei esse ano junto com um aluno, com o Rogozinski, e a gente tem aqui em laranja a rede tradicional, né, que é a convencional, mas aí o que a gente precisa? A gente precisa de uma estrutura muito maior de tecnologia da informação, de vários sensores, de vários tipos de medição que tornem essa rede de fato inteligente. E por conta disso, de ela ser mais inteligente, né, e estar conectada na rede mundial de computadores, à internet, isso me permite, por exemplo, fazer aí um mercado muito mais dinâmico, né, onde eu tenha câmara de compensação de energia, ou seja, a energia que eu não consumo, eu posso, de repente, vender, e aí eu crio novos mercados, saído, por exemplo, do mercado atacadista para um mercado varejista de energia, onde todas as pessoas podem ser consumidores livres. Eu possibilita, por exemplo, a questão
de uma transmissão que pode ser local, que é o que a gente chama do microgrid. Então, quer dizer, você ter grids menores, possibilita você ter, com esse contexto, operadores que são operadores distribuídos também, e não operadores. A gente tem um operador nacional de sistema, que é o ONS, mas a gente poderia ter operadores locais. E tem uma gama de serviços que são possibilitados com o advento, por exemplo, dessa rede, né? Serviços integrados entre utilities, por exemplo, eu posso ter a medição e, na verdade, transmissão desses dados utilizando, tipo, a mesma rede com medidores que possam ter, de certa forma, a possibilidade de medir não somente energia elétrica, mas outras coisas, gás, água e assim vai. Serviços financeiros, então, assim, a possibilidade de eu fazer pagamentos de uma forma muito mais fácil, sem ter que, de fato, ter o teu cash, sem ter o teu dinheiro físico, que é o blockchain, né? Que o blockchain ele está vindo muito na questão do que se discute hoje, por exemplo, com as moedas, criptomoedas, que, na verdade, são, se a gente pensar bem, elas são ativos, né? E por conta de serem ativos, esses ativos poderiam ser ativos energéticos. Então, eu poderia, por exemplo, fazer esse tipo de comercialização, né? A questão de uma gama de serviços de IoT que começam a surgir e, por fim, a questão, como a gente está falando de uma coisa que é de tecnologias que são centradas no ser humano, né, centrada no consumidor, é a questão do consumidor ele ter um empoderamento, né? Então, assim, todas essas coisas, então, só para vocês entenderem como que elas podem e estão completamente interligadas, né? Então, o veículo elétrico ele seria parte dessa rede. Então, a gente tem aqui aquela parte de geração, a transmissão e a distribuição, chegando no centro de consumo, onde a energia, então, por exemplo, eólica, solar e o veículo elétrico e também a bateria, tudo isso estaria conectado no sistema de distribuição. Então, eu não teria somente a energia sendo gerada em grandes usinas centralizadas, mas sim geradas, por exemplo, de forma distribuída. E com isso eu tenho uma possibilidade de redução de impactos ambientais, tá? Então, no caso, quando a gente fala de padrões, então, como é que isso se conecta, né? Eu preciso de ter padrões para eu conectar esse sistema, por exemplo, do veículo elétrico à rede elétrica. Então, há dezenas de padrões quando você começa a estudar isso e pesquisar sobre isso, né? Os mais usuais são o da norma IEC, que é da International Technical Commission, e que é muito usada na União Europeia, mas não somente, já, por exemplo, a China, por exemplo, usa a norma IEC. Os Estados Unidos, no caso para fins específicos de padrões de carregadores de veículo elétrico, tá? Os Estados Unidos tem a Society of Automation Engineers, que na verdade ela tem o seu padrão específico, e aí, na verdade, quando a gente pensa de como é que a gente conecta esse veículo elétrico na rede elétrica, a gente tem diversos níveis de tensão, tem números de fase, então assim, você pode ter, por exemplo, carregadores que são monofásicos, podem ser trifásicos, e está indo muito para ainda mais veículos de maior porte, então de serem trifásicos, né? Muito dos motores dos veículos elétricos, a grande maioria são de corrente alternada, e em sendo corrente alternada, eles, de certa forma, têm, por conta da robustez, de serem aí de motores trifásicos, ou seja, terem níveis de corrente de carregamento, que isso é uma coisa que eu preciso de controlar, inclusive nesses carregadores, né? A questão das cargas, né, de serem indutivas ou não, ou seja, outras coisas que eu possa estar gerando, por exemplo, como é que isso, de certa forma, impacta, por exemplo, inclusive em perdas no sistema elétrico. Tá? Então, essas discussões são importantes, de ser bidirecional, quer dizer, quando a gente está falando de carregador, por exemplo, aqui tem até 2 exemplos, o SAI J1772,
que é aí da norma americana, e o 62196 da norma IEC. Então, assim, que é trifásico, esse aqui é monofásico. Então, a gente possibilita de ser bidirecional. Então, quer dizer, é uni ou bidirecional. Isso vai depender também da legislação e tecnologia de comunicação, porque eu preciso de uma tecnologia para, de certa forma, quantificar essa energia e dar essas informações para o veículo. Quer dizer, eu preciso de todo um controle do veículo que antes eu não precisava, era uma coisa bem mais simples. Antigamente eu sabia, pô, quero carregar o meu veículo a combustão base, é uma coisa totalmente analógica. Eu visualmente olhasse o tanque está cheio ou não. Como é que eu sei se o tanque está cheio ou não quando estou carregando uma bateria? Então, eu preciso de ter, por exemplo, toda uma questão de gestão energética que é necessária e, inclusive, utiliza aí ferramentas de comunicação, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee e outros. WiMAX, que são tecnologias mais novas. Bom, a questão dos modelos de negócio, né? É importante dizer que quando a gente pensa nos modelos de negócio, de certa forma, esses modelos de negócio, eles tendem a ajudar os parâmetros de eficiência sistêmica. Isso está posto aqui do lado, é um artigo do Francis et al. Ele estabelece que as categorias de gerenciamento pelo lado da demanda, elas podem, então, quer dizer, eu tenho uma carga aqui, imagina que essa aqui seja uma carga diária, tá certo? Que, ou seja, aqui seria o pico do consumo. O que seria essas categorias de gerenciamento pelo lado da demanda? Eu poderia, por exemplo, fazer o load shifting, que seria o que a gente chama de modulação da carga, ou seja, eu deixar de consumir energia no pico, porque todo o sistema ele tem que ser dimensionado para o pico, e aí eu consumo energia em outros horários. Mas como é que eu faço isso? Eu preciso de uma rede mais dinâmica, eu preciso de ter medidor inteligente, eu preciso de ter a possibilidade de novos modelos de negócio, posso ter o veículo elétrico. Possibilita também a questão da conservação, ou seja, o que é a conservação? Eu tenho esse pico, eu descer o pico, né? Inclusive reduzindo o consumo, a integral dessa curva aqui, né? Ou seja, reduzir o consumo da energia como um todo. Ou também possibilita, por exemplo, eu aumentar o consumo, né? Por exemplo, se a demanda do país está crescendo por a questão, isso é uma coisa que é natural, mas de certa forma ela tem que ser controlável, tá certo? Planejado e controlável. Permite o que a gente chama de peak shaving ou load peak shaving, que na verdade é o que? Eu reduzir a demanda por seja por algum mecanismo ou mesmo tirando o consumidor, né? Porque a rede não está suportando aquele consumo, né? O racionamento que a gente teve em 2002, por exemplo, é um exemplo disso. Inclusive o preenchimento dos vales. Por que preenchimento dos vales? Você vai falar, por que preencher vale? Porque é o seguinte, idealmente, uma curva de carga ela tem que ser mais flat possível, porque aí ela se torna mais eficiente. Então, o veículo elétrico pode ajudar muito nisso. Então, quando a gente fala então dos modelos de negócio para veículos elétricos, basicamente o que a literatura coloca que são importantes, que são levados em consideração, são esses 3 tipos de modelos de negócio. Um que é o Grid to Vehicle, no Brasil a gente tem uma legislação para isso, vou falar isso daqui a pouco, rapidamente. Uma ou seja, é você consumir a energia, o veículo elétrico está consumindo a energia do grid. A outra, que é o contrário, o veículo elétrico ele tem uma bateria, então ele poderia, por exemplo, ser a bateria do próprio sistema para alguns fins. Então, que seria o que a gente chama de vehicle to grid, ou seja, a energia não vem só de um lado da rede elétrica para o consumidor, para o veículo, mas também eu posso, de certa forma, pegar o meu veículo, colocar na rede elétrica e injetar energia na rede elétrica. Então, isso é o veículo to grid. Né? E também a possibilidade, se a gente olhar isso localmente, que é o que a gente chama de microgrid, quando a gente pensa no efeito do microgrid, é pensar, por exemplo, de um building, ou seja, de um edifício, e que eu posso ter o edifício conectado ao edifício, o veículo, e ele pode ajudar em algumas coisas
do próprio edifício. Então, no caso de quando a gente pensa do grid to vehicle, como eu disse, que é o que há hoje, ele pode ajudar, por exemplo, na questão da resposta à demanda, ou seja, reduzir o pico de energia, porque eu consigo controlar isso, reduzir os vales, quer dizer, aumentar a energia de tal sorte que ela fique mais flat possível. Também a questão de uma resposta negativa, ou seja, na madrugada, por exemplo, incentivar os consumidores a consumirem a energia do grid, né, que tem o veículo elétrico, na madrugada, por exemplo, porque eu tenho uma curva de carga que as pessoas quase não consomem energia durante a madrugada. Então, quer dizer, dar incentivos para tal. Então, quer dizer, a legislação está atrelada a essa modernidade aí que seria esse veículo. Ter a questão de coordenar a carga, ou seja, que horas que eu consumo a energia do grid, de tal sorte que eu não impacte no aumento cada vez maior do pico. Então, quer dizer, que formas e incentivos eu posso dar para o consumidor para isso? A questão ou isso aqui a gente está olhando para o grid, né? Quando a gente olha isso só para um building, só para um edifício, para uma casa, etc., isso também pode ajudar, quer dizer, a redução da demanda da própria casa, porque, de certa forma, eu consigo ter um controle maior, quer dizer, porque eu tenho mais uma coisa que está, de certa forma, armazenando energia, eu poderia estar consumindo energia durante a madrugada e, por exemplo, injetando energia durante a noite lá na minha casa, então, horário de maior pico, então não preciso de consumir energia da distribuidora, que estaria mais caro, por exemplo, que essa é uma tendência. A questão de ter a possibilidade de controles de carga e potência, que é esse segundo, que é a questão do reverse aqui, quer dizer, tornar a carga cada vez mais controlável, de reduzir também os vales e também essa própria energia que está guardada no veículo elétrico, ela ser a energia do próprio... para uma emergência, faltou energia na minha casa da distribuidora, eu conecto vários veículos, eu tenho, por exemplo, uma energia para emergência no meu edifício. Aí, quando a gente fala do veículo to grid, a gente está falando isso mais no sentido amplo, mas as ideias são basicamente a mesma, mas ela traz umas outras vantagens. Por exemplo, uma capacidade de energia firme. Porque, como a gente está inserindo cada vez mais na nossa rede elétrica fontes de energia, principalmente solar, eólica, que elas têm variabilidade, sol não tem toda hora, pode passar uma nuvem. Então, como é que eu faço com que essa energia ela fique mais flat possível, ela não tenha tanta variação? Isso eu posso controlar, por exemplo, com o próprio veículo, tá certo? A questão de controle de tensão, eu tenho as variações da tensão ao longo do dia, porque ela varia com a carga, varia com a frequência. Então, assim, tudo isso pode ajudar a questão da regulação cada vez maior da frequência, ou seja, a frequência, na verdade, nada mais é do que um controle entre carga e geração, que isso seja o mais estável possível. Então, de certa forma, eu consigo essa ajuda com o veículo elétrico, tá? Em relação à resolução que hoje existe no Brasil, a gente tem a resolução normativa 819, que ela é de 2018, ela permite, qualquer um de vocês podem chegar e dizer, eu quero colocar na minha casa uma estação de recarga. Então, eu posso ter na minha casa uma estação de recarga. Tá? E eu posso, inclusive, botar na minha casa e, se eu quiser, eu posso comercializar essa energia. E aí a ANEEL estabeleceu, né, que é da Agência Nacional de Energia Elétrica, que esses preços são livres. Então, quer dizer, se você quiser vender abaixo daquilo que você comprou, é besteira, mas você pode vender. Se vai ter alguém acima, mas se vai ter alguém interessado, esse é o ponto. Mas a resolução permite. E a própria distribuidora local, então a Enel, a Light aqui no Rio, né, CEMIG em Minas e assim vai, elas podem instalar aí estações de recarga. Hoje é o que a gente tem de legislação. E veja, essa legislação hoje ela só permite o D2V, não permite ainda o V2G, ou seja, o V2Grid. Então, essa é uma questão, tá? Bom, obrigado aí, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de todos e fico aí para tirar as dúvidas no final.
Obrigado, Khalil. Uma ótima apresentação. Já tinha visto alguns slides dessa tua apresentação que você acabou de apresentar, de mostrar, e de fato, com certeza, suscitou uma série de informações interessantes para todo mundo que está ouvindo, e aguçou o interesse de todos. Eu até estava anotando aqui algumas coisas interessantes que você mencionou, com relação, por exemplo, à resolução 819 da ANEEL, que de fato estabeleceu uma segurança jurídica para que as pessoas, empreendedores, comecem a desenvolver investimentos na área, e isso, obviamente, vai contribuir fortemente para que toda a estrutura de recarga de veículo elétrico deslanche. E a gente sabe que essa é uma É um dos gargalo, entraves né? da tecnologia, exatamente. Ah, eu também notei que uma hora que você falou sobre a recarga, a gente tem de fato esse problema da não padronização dos plugs e tomadas de veículos elétricos, né? Isso é algo que é latente e que dificulta, porque você pode ter um veículo com um determinado plug, chega numa estação de recarga e ele não é compatível. Então, isso é um problema metrológico que deve ser investigado, abordado e questionado. De qualquer forma, eu agradeço mais uma vez pela participação, acho que foi excelente, e gostaria agora de convidar para proferir a sua apresentação a mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, Fabienne Schiavo. Fabienne, ela é especialista em Design Thinking pelo Massachusetts Institute of Technology, é aluna de doutorado do Programa de Inovação pelo Design com foco em Smart Cities na PUC-Rio. Ela tem grande experiência em coordenação de equipes, gestão corporativa e planejamento, e já coordenou, inclusive, alguns projetos desenvolvidos para empresas como a Vale, Petrobras e a Unimed Rio. Então, é com grande prazer que eu passo a palavra para a Fabienne. Fabienne, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Khalil, para mim ainda está aqui a sua apresentação. Deixa eu ver. Agora vai. Eu tirei a minha. Foi, agora foi. Agora tá, foi. A sua tá. Pronto. Todo mundo está vendo? Sim, Está dando para ver? Primeiro, eu queria agradecer o convite aqui de vocês. Excelente iniciativa. Acho que essa interdisciplinaridade entre os cursos todo mundo ganha, maravilhoso. Então, parabéns. E aqui, como o Khalil já adiantou bastante coisa, então, mais uma aula com o Khalil agora, mas a gente vai apresentar aqui o resultado de uma pesquisa que a gente fez juntos, tá? Fiz aqui com ele e também o meu orientador atual, Cláudio, que está meu orientador, mas nos conhecemos aí há 20 anos, trabalhamos, foi ele quem me introduziu a questão do design estratégico, tá? Vou ser sucinta aqui, tá, gente? O tempo, para a gente não ficar muito tempo. Vou focar aqui em Smart City e veículo elétrico. Esse trabalho a gente está submetendo agora para uma revista internacional, a gente tirou um extrato para trazer para cá, e eu vou apresentar algumas partes aqui, o Daniel já contextualizou, mas eu sou aluna aqui do doutorado da PUC, no Laboratório de Gestão e Design, estudando inovação pelo Design Thinking com foco nas Smart Cities, e a gente tem um grupo de pesquisa em Smart Cities em andamento. Estou desenvolvendo um framework para inovação, pensado no Design Thinking exatamente para as questões que o Khalil falou, do centrado no humano, em outras características que tem. E a gente está fazendo alguns experimentos, dentre eles, oficialmente a gente colocou também a questão dos veículos elétricos, com foco no Design for Policy, né? Quando a gente fala em cidades, a gente não pode deixar essa questão de lado, ela é muito importante. E o Khalil só pediu para eu falar um pouquinho da motivação, o que levou a fazer isso, por que a gente está falando desse assunto, por que a gente começou a fazer tudo isso, gente. Então, brevemente aqui contextualizando, o que está acontecendo hoje, onde é que a gente está? Nós somos 7,8 bilhões de pessoas e 55% vivendo em cidades hoje. Estamos enfrentando algumas dificuldades, alguns desafios globais. São as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, esgotamento dos recursos naturais, desigualdade social muito grande, crises políticas, sociais e econômicas também, e novas tecnologias, ainda bem chegando cada vez mais rápido, mas a gente tendo que se adaptar
a essa nova forma de lidar com elas. E para onde é que a gente está indo? As projeções da ONU são de 9 bilhões de pessoas até 2050 e 70% morando nas cidades. Tá? Então, a gente está vivendo uma época de mudança, não temos dúvida, mas quais são as mudanças que a gente quer? A gente já desenhou alguns panoramas, alguns futuros desejáveis, isso já vem sendo pauta de discussão há anos, né? Como em 87 a gente já tinha o documento Nosso Futuro Comum, relatório Brundtland, começa a falar em desenvolvimento sustentável, a Agenda 21 da ECO 92, os ODM em 2000, que antecederam os ODS de agora, e já que a gente está falando em cidade, a gente tem a Cidades e Comunidades Sustentáveis, que é o ODS 11, e também para apoiar aqui a Agenda 2030, a gente tem essa iniciativa da ONU, que se chama United for Smart and Sustainable Cities. Então, para fins dos nossos estudos, a gente está entendendo que o futuro que a gente deseja para essas 9 bilhões de pessoas que estão chegando para viver nas cidades, são umas cidades inteligentes e sustentáveis, que significam cidades que usam as tecnologias e todos os outros meios que elas têm recursos disponíveis para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar a qualidade dos serviços e garantindo que sejam atendidas as necessidades não só atuais como das gerações futuras, tanto nos aspectos ambientais, quanto econômicos, quanto sociais e quanto culturais. E como é que faz isso? Isso tem sido muito falado, tá, mas como é que a gente faz essa transição? Como é que a gente chega lá? E aqui 2 provocações para quebrar um pouquinho a seriedade. Uma coisa, fazer tudo exatamente da forma como a gente está fazendo, não tem dado os resultados que a gente espera, no tempo que a gente espera. E também a gente não tem como prever o futuro, não tem uma bola de cristal, mas a gente pode criar o futuro. A gente tem mecanismos de planejar, criar metas e planejar e chegar lá. Estou aqui na metrologia falando num lugar ótimo para falar isso. Então a gente quer criar o futuro que a gente deseja, fazendo as coisas de uma forma diferente do que tem sido feito. Tá? A gente precisa de novas escolhas, novas ideias, novas estratégias, fazer coisas que resultem em diferenças que de fato importem, que tenham um senso de propósito e, muito importante, pelo que o Khalil acabou de falar para vocês, inclua as pessoas. Tá? E o que falando-se agora em um pouco mais de cidades inteligentes do que vem se falando nos últimos 10 anos para cá, começou com uma discussão muito tecnológica, mas dos 10 anos para cá tem se reparado que só a tecnologia ela não basta para tornar uma cidade smart. Tá? É preciso ver levar em consideração a relevância do cidadão como ator ativo nesse processo. Ele precisa enxergar a usabilidade, a aplicabilidade da tecnologia. E isso envolve muitas questões. Então, a gente está falando em criar o futuro que a gente deseja, fazendo as coisas de forma diferente e engajando o cidadão. Tá? Então, aqui a gente pegando especificamente os veículos elétricos, muito por alto a gente já está falando aí. Naquele modelo que o Khalil mostrou, que é o modelo usado pela União Europeia, o modelo europeu de cidades inteligentes, a gente tem que fazer um equilíbrio entre aquelas 6 áreas, uma gestão equilibrada, coordenada e inteligente entre aquelas áreas. Então, a gente está falando de um meio ambiente smart, de uma mobilidade smart, e mobilidade smart aqui pode ser se eu vou me mover ou se eu não vou me mover, ou se eu vou preferir ficar em casa, e como que eu vou me mover e quando que eu vou me mover. Então, é uma discussão muito ampla. É uma economia smart, uma governança smart. Então, só em veículos elétricos, Smart City é um assunto muito democrático, temos muitos assuntos para falar, a gente já passa por esses 4. Então, olhando para os veículos, eles trazem uma inovação, eles são uma inovação, os veículos elétricos, tem uma tecnologia do motor que promove novas experiências para o usuário. A gente sabe que ele polui menos, que ele é mais silencioso, que ele é mais eficiente, e em muitos países, o que realmente impulsionou a adoção foram as questões ambientais. Ele foi, de fato, reconhecido como uma forma de combater a poluição ambiental, contribuir de forma muito positiva para evitar as mudanças climáticas. E assim aconteceu e vem acontecendo em muitos países, que faz sentido que seja assim. A gente no Brasil também, nós temos também as nossas metas de redução de emissão de carbono, a gente se comprometeu aqui no Acordo de Paris, a gente tem que até 2030 ter diminuído menos 43% quando comparado a 2005, e uma das nossas premissas ali é que a gente teria que ter uma participação de 45% das energias renováveis na composição da nossa matriz energética. A gente olhando a participação dos renováveis, se a gente pegar aqui 2018, a gente alcançou esses 45%. E se a gente pegar só a elétrica, então, a gente passa de 80%.
que eu quero dizer aqui? Que a gente tem uma matriz limpa, sim, isso é um ponto positivo do Brasil. Então, vamos ver como é que a gente polui, como é que a gente emite gases de efeito estufa, como é que é essa distribuição. A energia é essa aqui, tá? É a vermelha mais clara. O amarelo é agro e o verde é o uso inadequado das terras, né? A gente tem muita área verde, é o uso inadequado. Coloquei só a energia e o uso inadequado da terra aqui nesse gráfico para a gente ver a linha de tendência. A gente até fez bonito aqui no verde, mas começamos com uma curva de subida aqui. Opa, voltou. E a energia, a gente vem fazendo bonito e começou com uma curva de descida. O que eu estou querendo dizer com isso? É que se a gente está falando em cidades inteligentes, sim, é muito importante a gente, não é insignificante isso aqui, pelo contrário, a gente tem que atuar aqui. Mas não basta atuar só aqui, a gente tem que ter uma visão holística, e principalmente se a gente está falando em políticas, como é que a gente faz uma gestão integrada, inteligente, de todos os componentes para ter resultados reais, né? Então é preciso levar isso em consideração. Se a gente vai agora falar dos veículos, e para ter impacto, que é o que a gente está falando, olhando aqui as categorias de veículos, os que mais emitem CO2 são os automóveis e caminhões pesados. Então, a gente optou por fazer a pesquisa por usuários de carros, tá? Pessoais. E olhando essa não urgência do veículo, da questão ambiental no Brasil, importante, mas diferente de outros países, tem a outra questão que vem com muita força também. Além do aspecto ambiental, eles também são uma ferramenta para equilibrar essa incompatibilidade entre oferta e demanda de energia, através dos modos de carga e descarga do veículo para a rede e todas as outras questões que o Calil acabou de explicar aqui super bem. Então, nós temos dois cenários aqui. A gente acabou reparando que aqui no Brasil temos dois caminhos. Tem um com uma motivação mais ambiental, e tem uma que amplia um pouco a área, o escopo. A gente está falando já integração com o grid. Nesse se acontecer como está acontecendo em muitos países, os carros mantêm a função de transportar. Você vai ter um carro que ele é mais eficiente, que ele polui menos, que ele é mais silencioso, e você usa ele para ir do ponto A ao ponto B. Ótimo, né? Funciona bem. Se você está falando do outro carro, se você está falando em integrar ele no sistema, ele passa a ter um outro significado para o usuário. E o próprio usuário passa a ter um outro papel. Então, você altera a composição dos agentes que estão envolvidos nesse ecossistema e também quem são e o que fazem. Tá? Então, altera mais coisas. Independente do cenário ser 1 ou 2, a inovação que ele representa vai implicar em grandes mudanças. Tá? E os atores têm que estar todos prontos para essa mudança, porque, como o Daniel falou, o futuro está batendo a porta. A partir de 2030, a gente já tem planos bem concretos aqui para o Brasil, nessa temática, e os agentes todos têm que estar preparados para não ser, né, uma coisa de uma hora para outra, mas eles precisam se preparar planejando como é que isso vai impactar a economia, como é que as grandes empresas que vivem hoje do carro a combustão vão fazer essa transição, quais são os novos modelos de negócio que vão surgir que não existem hoje, como é que vai ser a integração com as questões socioculturais e que novos padrões de comportamento vão ser necessários. Então, são muitas questões que têm que ser levantadas, não dá para copiar outro país. E a pesquisa focou no usuário de carro. Como é que eles estão enxergando esse carro? Como um meio de transporte ou como uma parte integrante do grid? E essa pesquisa ela teve um caráter, ela quer levantar, gerar conhecimento, tá? Fornecer subsídio para as tomadas de decisões desses diversos líderes que vão ter que tomar decisões. Não tem objetivo nenhum de fornecer nenhuma resposta, de ser conclusivo ou de sugerir meios de como eles podem ser bem-sucedidos aqui comercialmente. Então, foi uma pesquisa que a gente contou aqui com 640 respostas, isso significa um intervalo de confiança de 95%. A gente fez ela esse ano, no meio da pandemia, então foi 100% online. E a gente dividiu os respondentes em 4 grupos. 2 deles se referem a pessoas que hoje têm carro e 2 as pessoas que não têm carro. Desses 2 que têm carro, tem os que têm carro elétrico já, os que têm carro a combustão, os que não têm carro hoje, mas queriam ter, por algum motivo não têm, e os que não têm carro e não gostariam de ter carro, optaram pela vida sem carro. E essas cores a gente coloquei dessa forma aqui para facilitar a leitura dos gráficos, que
tem alguns gráficos que estão integrados, então tudo que tiver verde vai estar falando de quem tem carro elétrico, tudo que tiver nesse marrom aqui vai estar falando de quem tem carro a combustão, no laranja, quem não tem carro, mas gostaria de ter, e esse azul esverdeado aqui, quem não tem carro, quem não quer ter. Primeira pergunta que a gente fez foi uma resposta espontânea das pessoas. Vamos lá, quando você escuta carro elétrico, qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça? Sem pensar muito, né? E economia, Tesla, futuro, ecológico, bateria e energia foram os que mais apareceram. Mas muitas palavras aqui têm muitas proximidades, né? A gente vê ecológico e ecologia, que foram as palavras bem que foram ditas. Então a gente categorizou. Tá? Então, do grupo todo, dos 640 das pessoas que falaram, 1/3 mais ou menos associou a questões ambientais e 15% fez uma associação a questões financeiras. Tá? Na hora que a gente divide os grupos, a gente vê, por exemplo, as questões ambientais, que foram aquela maioria, a menor parte dessas respostas foi de quem já tem o carro elétrico. E a maior parte foi de quem não tem carro e não quer ter. Então, quem mais fez uma associação direta ao meio ambiente são as pessoas que não têm carro e não querem ter. As pessoas que têm o carro elétrico hoje fizeram associações mais a atributos positivos, mas muito vinculados à experiência do ter um carro positivo. É legal, é ótimo, é interessante. Questões técnicas como eficiência, ruído, silêncio estão aqui, tá? Nessas questões técnicas. Você vê que não falaram aqui não, tá? Então, falando exclusivamente aqui das pessoas do grupo 1, aqueles que têm carro elétrico, lembrando que a frota no Brasil é pequena e que o valor é extremamente alto ainda. Tá? Quando a gente fez a pesquisa, os valores estavam variando entre 140 mil e 500 mil, são preços equivalentes a carros de luxo aqui no Brasil. Quando a gente perguntou por que eles escolheram ter o carro elétrico, 75% respondeu porque ele é mais eficiente. E 25% respondeu porque polui menos, não teve outra resposta. Quando a gente perguntou se a bateria do carro era usada para armazenar e fornecer energia, 75% não e o resto não sei e não pensei, não teve sim. Quando a gente perguntou se ele é integrado à rede, 75% não e 20% não sei, não pensei nesse assunto ainda. Agora, esse segundo grupo aqui de resultados, aqui é onde estão a maior parte das pessoas, as que têm carro hoje a combustão e os que não têm carro, mas gostariam de ter. Tá? Em termos de quantidade, são os que têm maior número de pessoas. Das pessoas hoje que não têm carro, mas gostariam de ter, a gente perguntou por que eles não têm o carro. A grande maioria respondeu por questões financeiras. Tá? Tem também um número que não é desprezível das pessoas que não têm carteira de habilitação e algumas pessoas também falaram que não precisam. Mas a questão financeira foi a que realmente predominou. Então a gente fez uma pergunta. Então tá bom, se dinheiro não fosse um problema hoje na sua vida e você pudesse comprar qualquer carro, que carro você escolheria? Aproximadamente 70% respondeu o elétrico ou híbrido. 17% respondeu flex e 13% respondeu não sei. Aí a gente perguntou, tá, por que você está falando isso, né? O que motivou essa sua escolha? Dos que falaram elétrico ou híbrido, 86%, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de quem não tem carro e não quer ter, e quer ter, voltei aqui, peraí. Falaram em questões ambientais e quase metade mencionou aqui a questão da eficiência do carro. Dos que mencionaram o flex, a gente vê aqui muita insegurança ainda com o novo. Você vê que 45% mencionou a dificuldade ou facilidade, sempre remetendo à insegurança de não sei se eu vou conseguir carregar, tá? E o veículo ainda é muito recente aqui, eu prefiro ficar onde eu já conheço, também ficou com 1/3 das pessoas quase. Então, o flex ficou com esse grupo. Os que não sabem, não sei ainda que carro eu vou comprar, não tenho carro, gostaria de ter, mas isso ainda não está muito, não sei. Mas são fatores que vão ser levados em consideração, a contribuição com o meio ambiente, e um quarto das pessoas também falaram da facilidade ou dificuldade de fazer a recarga do carro. Então, juntando esses dois grupos, olha só, você gostaria de ter um carro elétrico. Quando a gente fala aqui sim, a única resposta que é realmente alta são das pessoas que não têm carro nenhum, gostariam de ter e quase a maioria por questões ambientais.
colocam aqui também a questão da eficiência. As pessoas que têm um carro hoje a combustão e gostariam de ter, não tem nenhum motivo assim que foi muito maior do que os outros. A gente vê que 1/3 mais ou menos falou em poluição, mas é bem menos do que o outro. Silêncio e eficiência também foram falados. Não é insignificante, mas não é a maioria. Quando a gente fala dos indecisos, não sei se eu quero ter um carro, não, me pegou de surpresa. De novo, as pessoas que têm, eu toda hora mexendo aqui, né? As pessoas que têm um carro hoje já a combustão, não teve também nenhuma resposta que representou uma grande maioria. De novo, a poluição veio em primeiro lugar, mas com 1/3 das respostas, seguida da infraestrutura, do desconhecimento, tá? Que são fatores que estão aparecendo com frequência. Então, independente do cenário que se for, essa falta de conhecimento sobre os assuntos diversos tem que ser tratado. Agora, já a questão dos que têm carro e não queriam ter, então, de novo, tem uma maioria, e é ambiental, seguida com 1/4 das pessoas da dificuldade ou facilidade de recarga. E das pessoas que foram firmes, não quero ter um carro elétrico, das pessoas que têm carro hoje, aí sim, foi a primeira vez que apareceu um número representativo. Metade falou porque a infraestrutura é insuficiente, seguido da durabilidade da bateria, do custo da eletricidade, do custo de manutenção no longo prazo e do custo da bateria nova. E dos que não têm carro e queriam ter, quase metade da facilidade e dificuldade de fazer a recarga e a insegurança com a novidade. E a gente perguntou, se você tivesse um carro elétrico hoje, onde você faria a recarga? A maioria dos dois grupos imagina que em casa, eles ainda não têm o carro, mas uma parcela, 1/3 de cada um dos dois grupos não sabe. E isso reflete o que eles falaram, da insegurança da onde fazer a recarga. E aqui a gente fez um cruzamento, porque a pessoal que tem carro a combustão hoje, você gostaria de ter um carro elétrico? A gente tem aqui os que responderam sim, mas a gente perguntou, e você trocaria o seu atual por um elétrico? A gente vê o quão sim, esse sim é sim. Então, dos que falaram sim, eu gostaria de ter um carro elétrico e sim, eu trocaria o meu, o motivo está aqui. Poluição, silêncio e eficiência. Dos que sim, eu gostaria de ter elétrico, mas eu não troco o meu não. Por quê? 60%, aqui o número foi mais alto aqui desse gráfico todo, falta de infraestrutura, seguido do valor e seguido do desconhecimento. E sim, gostaria de ter um carro elétrico, mas não tenho certeza se eu trocaria o meu não. Aí, de novo, aqui a falta de infraestrutura e o valor aparecem junto com o desconhecimento em primeiro lugar. Esses são fatores que também têm que ser considerados. Resumindo esses 3 grupos aqui, com a integração do carro ao grid, a gente vê o seguinte, o pessoal que já tem carro não integrou e não pensou ainda sobre esse assunto. Aqui dos potenciais possuidores de carros elétricos. A grande maioria não sabe, mas a gente vê que é uma resistência muito pequena, só 4% ou de 1% e 6% de outros falou que não integraria. Tá? Embora a grande maioria não saiba, isso reflete tudo que eles já falaram de falta de conhecimento. Agora o último grupo, que é o grupo que não tem carro e não quer ter. Por que eles não querem ter carro? Se a gente juntar aqui todos os outros meios, a gente vai ver que 29% se contenta com os outros meios, os coletivos, carros de aplicativo, táxi, bicicleta. 1/4 atualmente a rotina dispensa, tá? Não precisa. E 20% relacionou posse de veículo a estresse. Trânsito, dificuldade de estacionamento, é muito estressante ter um carro, eu prefiro ter outro estilo de vida. E aqui, quando a gente perguntou se você sabe que o carro elétrico pode ser integrado à sua rede de energia, dos que não têm carro e não querem ter, quase 90% diz que sim, sei. Mas quando a gente perguntou se ele poderia fornecer energia para a residência, e já 2/3 já disse que não. Tá? Então, resumindo aqui os dados que a gente coletou, está dividido aqui em os 4 grupos. Com perfil, com o que motiva a aquisição de um carro elétrico, com a barreira para a aquisição de um carro elétrico, a relação dessas pessoas com as questões ambientais, já que esse é um grande fator de adoção do carro, em que cenário eles se encontram atualmente, a relação com um e com o outro, se no carro como transporte ou se no carro como transporte e parte do grid. Vamos lá, o pessoal que tem carro elétrico hoje, principais motivadores para eles foi a eficiência do motor, não teve barreira, ele já tem o carro. Preocupação ambiental é pouca e eles integram hoje o cenário 1, o carro como meio de transporte e pouca propensão para mudar para o 2.
tá? É o grupo que se caracterizou como Early Adopters. O segundo grupo, que possui o carro a combustão, os principais motivadores, porém sem uma maioria aqui, é a poluição, silêncio e eficiência. As barreiras, por outro lado, são a infraestrutura ainda insuficiente, a bateria, os valores e a falta de conhecimento. Em relação às preocupações ambientais, as questões ambientais, é uma preocupação considerada mediana. Ela existe, mas ela não está passando de nenhuma maioria aqui. Eles integram o cenário 1, carro como meio de transporte, mas tem possibilidade de migração para o 2. Há uma propensão à mudança para o 2. O 3 não possui carro, mas gostaria de ter. Motivação para carro elétrico, contribuir com o meio ambiente, maioria, e ter um carro eficiente, grande parte, metade deles. Barreiras, a dificuldade que eles imaginam que eu vou ter para carregar, a insegurança com o desconhecido e, principalmente, os valores atualmente praticados. A relação deles com o meio ambiente é alta, eles integram o cenário 1, eles veem o carro hoje elétrico como um meio de transporte, mas há propensão para mudança como também um carro como uma parte do grid. E, por fim, o último grupo, que é quem não tem carro e não quer ter, principal motivador não quero ter carro. Barreiras, e essas barreiras servem para qualquer carro, tá? Tanto o elétrico quanto a combustão, é o estilo de vida da dispensa, carro é sinônimo de chateação, e não gosto ou não posso dirigir. Em relação a questões ambientais, embora todos se preocupem, somente 2% relacionou as próprias decisões sobre o veículo às questões ambientais. Eles integram o cenário 1, eles veem o carro longe deles como meio de transporte para levar do ponto A ao ponto B, e com a mudança de significado, com o carro integrando ao grid, há possibilidade de mudança, por exemplo, carro autônomo, não sei, há chance de migração. Resumindo aqui, foi isso que a gente aqui acabou de falar. Tá? A gente acabou de falar. Então, pensando em como que isso pode começar a ajudar a pensar políticas e pensar como é que é o cenário Brasil, como é que a gente leva esse assunto e casa com os outros assuntos das cidades inteligentes, para que a gente faça um trabalho legal aqui. Sim, o carro elétrico ele traz novas eficiências, eficiência, poluição, mais silencioso, pode ser integrado, possibilita novos modelos de negócio, tanto num cenário quanto no outro, né? Porque em um você vai ter, por exemplo, no posto de recarga, muda um pouco o comportamento. Você tem um tempo que você fica esperando, você não tem o frentista que você entrega, você vai ali e coloca. Outros serviços também indiretos podem surgir dessa dinâmica, né? Porém, eles ainda têm um custo bem alto, requerem adaptações de infraestrutura e de regulamentações, e a tecnologia está em evolução, principalmente a bateria. Então, para um cenário onde as políticas sejam orientadas mais por questões ambientais, o carro mantém ali a função de levar de um ponto para o outro, de transportar, vai impactar bastante aqui, vai ter a redução de emissão de gases de efeito estufa nas cidades e no país, e esse é o grupo, são onde estão os grupos 1, 2 e 3. Tem carro elétrico, tem carro a combustão e não tem carro, mas gostariam de ter. Se as políticas forem pensadas por um sentido mais amplo de cidades inteligentes, que vai envolver meio ambiente, mas também mobilidade, governança, economia, aí a gente passa a falar mais com o grupo 2, 3 e 4, tá? E tem que ampliar o escopo do que vai ser pensado e definido para que as decisões sejam tomadas com cautela, de forma inteligente, e que a gente alcance aí os resultados que a gente espera. É isso, gente. Obrigado, Fabienne. Falei muito? Desculpa. Não, foi ótimo. Eu acho que sua palestra foi perfeita. Eu até estava aqui anotando alguns comentários enquanto você falava. Essa noção realmente de mudança de significado que o carro elétrico traz, ela é muito importante, né? Acho que diria, é um dos pontos mais interessantes dessa nova tecnologia. Uma coisa que me chamou muita atenção na sua apresentação foi que recorrentemente você falou da falta de informação e como isso acarreta na visão que as pessoas têm a respeito do veículo elétrico. Demais. Pois é. E aí, esse evento que a gente está promovendo hoje ajuda justamente
na solução, né, de algumas questões, de algumas dúvidas, e tenta promover da melhor forma possível a difundimento do conhecimento. Eu tinha notado aqui, você tinha mostrado aquele gráfico que mostra justamente o uso, quer dizer, a parcela de contribuição de gases do efeito estufa relativa à produção de energia, à terra e assim por diante. E aí eu só queria comentar algo que talvez seja importante, até mesmo para a legislação, a meta que o Brasil impôs-se de 2030, começar gradativamente, fazer a restrição da venda, comercialização de veículos a combustão interna, ela está relacionada à proibição de comercialização de veículos a combustão interna de combustíveis fósseis. Mas a gente, do Brasil, tem um caso muito particular, que são os veículos que são movidos a álcool, biocombustível, e esses estão fora da restrição. Isso é uma coisa interessante de se pontuar, porque mesmo eles sendo movidos a biocombustível, ainda geram materiais particulados e gases de efeito estufa. Em menor quantidade, talvez, mas ainda fazem essa geração de gases nocivos. E, em contrapartida, o veículo elétrico não tem essa contribuição nociva para a atmosfera. Então, eu enxergo como mais um fator que impulsiona o difundimento da tecnologia do veículo elétrico. E só para fechar, você tinha comentado, deixa eu ver onde é que eu notei. A questão da infraestrutura. Isso de fato, um gargalo que existe no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Em outros lugares do mundo, outros países já tem-se uma infraestrutura um pouco mais estruturada, um pouco mais difundida, mas no Brasil a gente ainda tem esse problema. São poucos os postos de recarga. Só que a Lei 819, que acabou 2 anos atrás de ser promulgada pela ANEEL, ela ajuda a resolver esse problema no sentido de que incentiva que pessoas e investidores façam investimentos no sentido de promover estações de recarga. E aí, talvez, no futuro, a gente tenha um cenário um pouco mais facilitador, agradável à visão da pessoa que vai fazer a compra do veículo. Com certeza, Daniel. Uma questão do padrão também, que vocês estavam falando, né? Isso é fundamental também, né? Tem que levar em conta isso. A questão do etanol, quando a gente está falando de cenários, como é importante observar, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem que colocar na balança o quanto que vale a transição, tá, o híbrido a etanol, enquanto se prepara com essa infraestrutura que está deficiente e o impacto que isso vai levar na indústria de óleo e gás para ela também se reestruturar, porque o Brasil tem uma indústria forte de óleo e gás, enfim. Então, são variáveis que não tem certo e errado nem nada, elas só têm que ser equalizadas, equilibradas. Aquele gráfico que o Khalil mostrou é gerenciado de forma inteligente, não dá para cada um olhar o seu, né? Então, tem se falado do híbrido a etanol como curto prazo, uma solução mais adequada para o Brasil, né? E levando em consideração todo o ciclo de vida, desde o cultivo, a emissão cai bastante, né? Com certeza. Isso aí. Bom, novamente eu agradeço, tá, a participação e a disponibilidade de estar aqui conosco nessa tarde de hoje. E agora vou abrir para as perguntas e respostas. A Roberta acabou de me mandar aqui todas as perguntas que foram feitas. Deixa eu só abrir. E já vou passar para Khalil e para Fabienne poderem responder. A pergunta do João Felipe. Como aumentar a eficiência dos veículos elétricos? Acho que é com você, né, Khalil? Acho que é com você. Bom, João Felipe, boa pergunta. Bom, haja vista que grande parte dos motores hoje, né, que estão sendo adotados pela indústria de veículo elétrico são motores de corrente alternada, tá?
tem uma tendência bastante forte, até pela questão da controlabilidade desses motores. Se eu penso, por exemplo, os motores de indução, eles já chegaram a níveis de eficiência, especialmente em grandes países, no Brasil também, a gente tem uma legislação bastante forte sobre a questão da eficiência dos motores, especialmente de indução gaiola de esquilo. Assim, eu estou dando um exemplo de um motor que é o motor, por exemplo, usado no veículo da Tesla, tá? Embora outras indústrias utilizem, por exemplo, outros tipos de motores, mas também motores de corrente alternada, tá? Mas no caso do motor de indução, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, só pode comercializar motores, né? Quando eu estou falando separado, tá? Não estou falando integrado a um equipamento, tá? Esses motores com potência maior, eles chegam a níveis de eficiência de 96%, 95%, dependendo do motor. Então, assim, eu acho que a gente chegou num limite, assim, sabe, da questão da eficiência. Na verdade, a eficiência ela pode ser muito obtida a partir do controle de como esse motor ele funciona, porque especialmente os motores de velocidade controlável, eles perdem eficiência à carga que não são a carga nominal. Então, de certa forma, se você utiliza controlador de frequência, você consegue... E esses veículos, eles têm por obrigação ter controladores de frequência, porque você precisa de ter um parâmetro de gestão da energia. Então, você consegue altos níveis de eficiência. Quando você compara, por exemplo, com motores a combustão, que chegam a 40, 50, nem 50 chega assim, talvez, você está trocando uma tecnologia que ela é muito mais eficiente. É claro, algumas pessoas podem colocar, tá, mas você tem toda a questão da geração da energia, que você tem toda aquela perda no processo de geração, né, perda técnica na transmissão, na distribuição, etc., na própria geração em si, na transformação. Mas, quando a gente olha o ciclo de vida, de fato, não é à toa que os países mais desenvolvidos têm adotado o veículo elétrico. Então, assim, você acaba obtendo maior eficiência que, de fato, como que o motor a combustão chega. Tá? Mas excelente a sua pergunta. Perfeito. O Newton Monteiro perguntou, saberia dizer se existe capacidade de fornecimento e se todos os veículos leves do Brasil fossem elétricos? Putz, boa pergunta. Se todos os veículos do Brasil fossem elétricos, tem que fazer uma conta, Newton. Eu não sei te responder quanto de energia, porque na verdade você tem que fazer um balanço energético, né? E aí energia no sentido amplo, né? Ou seja, você não pode simplesmente trocar, você está trocando um modal de energia, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, essa é uma boa pergunta, talvez uma excelente pergunta de pesquisa, e convido qualquer um de vocês a fazer uma dissertação nessa área. Eu estou super interessado, uma excelente pergunta. Tá? Mas eu não sei te responder de bate-pronto, tá bom? Mas tem um enorme potencial, de fato. Tá? Beleza. Felipe Teixeira fez 4 perguntas, na verdade. A primeira, ele falou, considerando um cenário onde toda a frota urbana é constituída de veículos elétricos e que esses veículos são recarregados dentro das cidades, minha pergunta é, qual o efeito disso na infraestrutura da rede de distribuição de energia elétrica nas cidades? Tá. Bom, está falando de infraestrutura, deixa que eu responda, né, Fabiane, nesse caso. A Lili, vai indo, porque está indo nessa hora. Se eu tiver alguma coisa para complementar aqui, eu falo. Tá. Bom, esse é um aspecto importante, né? Até porque a experiência até internacional sobre a questão do carregamento da rede elétrica com a inserção do veículo elétrico ainda é muito baixa, porque não tem, de fato, uma adoção em massa desse veículo em algum país, né? Eu, pelo menos, desconheço, assim. Um trabalho que eu conheço, que é um trabalho bastante forte, é um trabalho que eles fizeram em 70 cidades na China, mas mesmo assim não é a frota inteira. Então, é uma pergunta bastante...
assim, o que tem são simulações, né? É óbvio que você precisa, de certa... Mas isso também depende de qual é o cenário que você está adotando regulatório. Se é a questão do D2V ou se permite o vehicle-to-grid, entendeu? Então, assim, dependendo, isso pode variar, porque, inclusive, a própria bateria do carro, ela poderia, no caso do cenário com V2G, né, ou seja, o veículo conectado à rede elétrica, a possibilidade do veículo ser a bateria do sistema e, de certa forma, ele fazer o balanço da carga e melhorar outros aspectos da rede elétrica. Agora, de fato, muda-se um pouco a questão do carregamento. Assim. O que eu tenho de estudo, por exemplo, em relação a isso, é que um aluno meu, ele trabalhou com a parte de geração, por exemplo, local distribuída, geração, tá? Não estou falando de... que aí a gente poderia modelar isso como bateria, mas isso pode, por exemplo, reduzir o consumo de energia em alimentadores das distribuidoras que estejam, por exemplo, com sobrecapacidade, entendeu? Isso acontece muito, às vezes alimentadores sobrecarregados, isso pode ajudar bastante. Então, assim, poderia até ser um alívio, tá? Dependendo, mas é claro que você tem que ter políticas que horas, qual o horário que esse veículo poderia armazenar energia na bateria do carro, que horários que ele deveria injetar energia no carro se isso fosse possível. Então, assim, é necessário que a legislação ela olhe isso. Hoje a gente não tem legislação restritiva para isso. Então, por isso que quando eu falei da regulação, tem muita coisa a se fazer aqui no país, inclusive, tá? Eu estava tendo uma reunião agora com a ANEEL, o Reinaldo que está aqui acompanhando estava comigo, a gente estava até falando um pouco isso sobre a modernização das tarifas. Inclusive, a modernização de tarifa, ela passa pela essa questão de questionamento sobre a possibilidade de inserção do veículo elétrico. Então, é muito isso. Com certeza. Continuando, ele fez uma outra pergunta, fez mais duas perguntas que são interligadas e vou fazê-las juntas. Se a matriz energética do país não for totalmente descarbonizada, vale a pena fabricar e utilizar carros elétricos em países com ampla participação de carvão mineral em sua matriz energética? E depois ele complementou. Nesses casos, não vale mais a pena apostar em veículo a combustão interna com novas tecnologias? Não, uma questão super interessante. Bom, eu respondo essa pergunta com alguns estudos de coisas que eu já vi, alguns vídeos e tal que eu já vi, sobre, por exemplo, uma cidade que tem na China, que é Shenzhen. Eles, por exemplo, transformaram a cidade numa cidade completamente, a mobilidade praticamente toda é elétrica, especialmente quando a gente fala a mobilidade urbana de veículos públicos e táxis são elétricos, são obrigados a serem elétricos nessa cidade. E, assim, as pesquisas que tem na cidade, ou seja, o que as pessoas perceberam de melhoria no nível do ar, na melhora do ar, foi, assim, absurda. Então, acaba que a questão da discussão do veículo elétrico, ela passa por uma discussão bastante expressiva do ponto de vista que não fica restrita à questão à política energética, mas também política de saúde pública, né? Porque você vai reduzir material particulado na cidade. Então, assim, tem outras coisas que devem ser consideradas. Mas é claro que se você tem uma matriz completamente suja, o questionamento que você tem em relação ao veículo elétrico é que você já tem uma perda em todo o processo, então, quer dizer, você tem um processo de geração. O que tem que se fazer é uma avaliação realmente do ciclo de vida das fontes, tá? Para ver se o que vale a pena de fato. Mas eu tendo a localmente ver o veículo elétrico como um grande ganho pelo fato de ter a redução de material particulado na cidade, mais local. Então, assim, tem esse lado que eu acho que é um lado interessante, é um lado muito bom
e sob a ótica de política pública, especialmente para o setor, para a saúde pública das pessoas, quando a gente está falando de user-centric, né, ou seja, a pessoa centrada no ser humano, não só do user, mas também do ser humano, quer dizer, isso é mais importante ainda, quer dizer, a cidade ela tem que ser vista também sob essa ótica, né, então... e aí eu tendo a concordar que mesmo que a matriz seja completamente suja, o veículo elétrico ainda seja mais vantajoso. E se você me permite, Khalil, eu até posso complementar a sua resposta dizendo que mesmo o veículo elétrico utilizando energia proveniente de uma fonte não renovável, uma fonte suja, ele ainda assim ele é muito mais eficiente que o veículo a combustão interna. Então, além da questão de saúde pública, com a não liberação de material particulado, você, acredito, teria que fazer a conta de fato para ter 100% de certeza, mas acredito que mesmo nesse caso, ainda você teria um ganho de eficiência dada a eficiência do veículo elétrico. Fora o custo da energia elétrica é muito mais barata que o custo da gasolina. E, nesse caso, para o próprio consumidor, é algo interessante. E ele fez uma última pergunta. Deixa eu só abrir aqui. Quais são as implicações, principalmente em massa de bateria e tempo de recarga para veículos de grande porte, caminhões, locomotivas, ônibus rodoviários? Tá. Bom, essa discussão ela é ótima, né? Hoje a tecnologia que a gente tem para bateria é a íon lítio. Claro que a gente tem várias discussões, tem muita coisa sendo estudada, por exemplo, utilizar o armazenamento de hidrogênio, usar supercapacitor junto com armazenamento elétrico. Então, assim, e aí isso é importante porque, de certa forma, o supercapacitor, nesse caso, ele é um tipo de armazenamento que ele, de certa forma, no processo de carga do veículo, ele pode atender a ponta do consumo do veículo, tá? O pico do consumo do veículo, então isso ajuda bastante. E aí, por exemplo, você poderia usar essa questão da hibridização do próprio armazenamento dentro dos veículos talvez de maior porte, tá? Mas é óbvio que quando a gente está falando, se a gente pensar no sentido estrito, vai ser uma bateria de um lítio, você tem que discutir essa questão de que você faz com essa bateria no final do ciclo de vida da bateria. Uma bateria, por exemplo, que é usada por um tempo muito, né? Se o veículo é usado muito, por exemplo, para caminhões, para ônibus, ele tende a durar aí, talvez 3 anos, porque você precisa de níveis de tensão e corrente bastante regulados assim para você poder usar essa bateria, mas você tem a possibilidade de um reuso dessa bateria no final desse primeiro uso, que seria como veículo elétrico, mas também com uma bateria, por exemplo, estacionária para sistemas de geração, que é o que a gente chama de bateria de segunda vida. Então, assim, essas baterias elas tendem a ser realmente robustas. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma visita numa indústria de caminhão aqui, que é uma indústria chinesa, inclusive, que tem aqui no Brasil e que eles trabalham com... Eles têm a comercialização de veículos elétricos de maior porte, inclusive caminhões e ônibus. Então, assim, você vê que as baterias são umas coisas gigantescas, né? Então, assim, agora tem que ter uma legislação bem definida para isso. Isso faz parte. Então, assim, como é uma tecnologia nova, o que, por exemplo, os países europeus estão fazendo nessa questão, por exemplo, do descarte dos equipamentos eletrônicos, você tem diretivas bastante expressivas, ou seja, se você gerou aquele resíduo, você é responsável no final de ciclo de vida você coletar aquele resíduo. Então, eu acho que tem que começar a se ter, inclusive nesse mercado, que é um mercado que ele parte desse pré-requisito de ser um mercado totalmente sustentável, de ele ser responsável pelo resíduo que ele está gerando, que no final desse caso específico é a bateria, que talvez seja aí o gargalo, um dos gargalos. Perfeito. Tem uma pergunta do Carlos Hall.
Na pesquisa relacionada com a Fabienne, a pesquisa não foi considerado cenário de car sharing similar ao dos patinetes elétricos e pay-per-use? Não, nessa pesquisa a gente focou nos usuários de carros, mas patinete elétrico, bicicleta elétrica, não. São os que mais mostraram ter impacto, né, nas emissões de gases hoje. Perfeito. Rinaldo também perguntou, nos dias de hoje, o carro híbrido tem sido a opção para quem opta pela mudança muito em função da infraestrutura precária para veículos elétricos puros? Com o passar do tempo, essa visão híbrido tende a desaparecer? É isso. É. Sim, sim. Todos os estudos eles começam aí com essa transição com o veículo híbrido, né, que é um veículo que tem a possibilidade de ter a combustão mais elétrico e no futuro ser praticamente tudo elétrico. Assim, essas são as projeções dos grandes órgãos aí que estudam essa temática. O João Felipe ele não chegou a fazer uma pergunta, mas ele relacionou a questão da autonomia que a bateria do veículo elétrico proporciona. Isso continua sendo ainda uma questão, né? Sim, sim. Sim, sim. Com certeza. Até, na verdade, cada vez mais se estuda outros componentes, né, da própria bateria para se tentar aumentar aí a capacidade de carga dessas baterias. E tem grandes promessas aí, a gente lê, vira e mexe, a gente consegue ler na mídia aí grandes players dizendo aí que carros tendo autonomia aí de 1.000 quilômetros, né? Hoje é 300, 200, dependendo do veículo. Mas, claro, isso está sendo estudado, ainda não é de fato o mercado. Tá? O Gabriel perguntou, gostaria de saber se já é pensado o que fazer com o lixo eletrônico, visto que a bateria de lítio já são um problema por causa dos celulares e a tendência é aumentar significativamente com os veículos elétricos. Bom, isso eu acabei respondendo naquela pergunta anterior, mas assim, só reforçando, é necessário que tenha políticas, de fato, do descarte dessas baterias e que, na verdade, o que alguns países têm adotado é a possibilidade de você ter um recondicionamento da bateria do veículo no final do ciclo de vida, que é a primeira vida que a gente chama, né? No final dessa primeira vida, você faz um recondicionamento dela e aí ela volta para um outro uso, que no caso é o uso para a bateria estacionária, que é a bateria de sistema híbrido solar ou eólico distribuído, que hoje também não é permitido no Brasil. A gente não tem legislação que permita você fazer isso, mas está se discutindo isso aqui no Brasil. Então, a expectativa é que isso seja uma coisa natural e alguns países comecem a adotar esse tipo de política. Perfeito. O Danilo perguntou, no caso do Rio, qual a possibilidade dos transportes de média capacidade, como BRT, serem todos veículos elétricos? Isso é bem legal. Você quer responder alguma coisa, Fabiane? Você me fala, Fabiane. Eu estou adorando as suas respostas. Vai, se eu tiver complemento, eu falo. Eu vi há pouco tempo até um vídeo, acho que era do canal Futura, sobre Shenzhen, que eu acho que, na verdade, eu fiquei muito curioso sobre Shenzhen, porque eu comecei a ler alguns artigos e tal. E eles têm, por exemplo, veículos leves, tipo sobre trilhos, que são feitos de tamanhos menores, com baterias, ao invés de ter a eletricidade passando por um fio, né, como hoje o armazenamento, por baterias. Então, pode ser um caminho. Não sei, assim, locais onde você tem dificuldade, talvez, de eletrificação, faça sentido, tá? O Ou seja, Vitor... toda uma infraestrutura aí de você precisa ter toda uma infraestrutura para levar essa energia
aí, né, o wire, né, que seria o fio para esses veículos elétricos. O metrô, por exemplo, ele tem aí fios. Perfeito. O Vitor perguntou, veículo elétrico ou veículo a célula combustível? O que é mais vantajoso? Pô, Vitor, vamos lá. É uma pergunta difícil, né? Até porque célula combustível é uma coisa que está se discutindo muito ainda, né? Especialmente a célula de hidrogênio. Mas eu acho que uma tendência é até ser uma coisa híbrida, tá? Eu acho de as duas coisas estarem vivendo aí no mesmo nível, assim, vamos dizer. É claro que a bateria está muito mais avançada do ponto de vista tecnológico, já está no mercado, células de hidrogênio ou algum tipo de célula combustível ainda está se pesquisando e tal. Porque também tem a questão mais... É uma pergunta boa, tá? Que cabe pesquisa, inclusive, de verificar o que é melhor, né? O que é mais eficaz, né? Vamos dizer assim. Tem a questão do hidrogênio, apesar de ser altamente abundante, ele ainda é caro para você desassociar Produzir, né? do oxigênio, né? Então, processo, por exemplo, de eletrólise para a produção de hidrogênio ainda é custoso. É. Existem pesquisas É, que é, vão no encontro de uma das tornar coisas que uma dizem forma. até, né, Daniel, tipo, você poderia, por exemplo, fazer o processo de eletrólise, por exemplo, durante a madrugada, que a energia é mais barata e tal, e aí isso viabilizaria, né? Então, eu acho interessante, eu acho que eu sou muito da opinião que a matriz ela tem que ser diversificada, assim, quanto mais coisas você tiver, né, aquela coisa, você não botar todo todo investimento num determinado ativo, né? Então, assim, de certa forma, isso serve para planejamento energético, para planejamento de cidades e assim vai. Porque se faltar um recurso, você tem os outros, né? Por exemplo, a gente está vendo na mídia direto o problema do Amapá, que é um sistema que está interligado ao Sistema Interligado Nacional. Se lá eles tivessem veículo elétrico, o veículo elétrico, por exemplo, poderia ser a bateria, pelo menos por algum tempo, obviamente se ele precisar de energia, ou tivesse outras fontes distribuídas e tal, solar, eólica, poderia ser, em certa parte, a bateria do próprio sistema para fins, pelo menos para ajudar aí o suprimento de hospital, né, de escolas que fosse, entendeu? Quer dizer, um problema bastante sério. Então poderia ser uma ajuda, né? Sim, com certeza. Porque como você tem só uma fonte que é vinda de fio e tal, você acaba tendo essa suscetibilidade a se faltar aquilo não ter nada. Então, esse é o ponto. E só complementando um pouco o que você acabou de falar, Khalil, talvez o hidrogênio ele sirva como uma fonte de energia quando você não tem nada muito perto, você não tem acesso a uma estação de recarga elétrica, porque ele atua como muito parecido como a gasolina. Você consegue armazenar uma certa quantidade que vai ser Usada responsável. depois. Exatamente. Uhum. Exatamente. Tem mais Entendi. uma pergunta? Só resgatando aqui uma pergunta que o Raul falou sobre o car sharing. Se você me permite, Khalil, eu queria comentar sobre isso. O car sharing ele é uma modalidade interessante, como, por exemplo, foi adotado em Paris, do Autolib, só que ele tem alguns problemas. Na França, inclusive, a iniciativa ela foi finalizada antes do previsto, tinha mais um ano de projeto para ser implementado e eles encerraram com certa antecedência. Por quê?
porque as pessoas acabavam vandalizando os veículos e o custo para você fazer o conserto do veículo era muito grande e a questão financeira foi determinante para que o projeto fosse abandonado. Então, se na França teve esse tipo de problema, eu acredito que no Brasil a gente não conseguiria emplacar um projeto desse tipo. Embora, assim, Daniel, tem algumas iniciativas, especialmente dentro do P&D Anel, mas de fato que você colocou, o fato do Autolib não ter ido para frente, né, que era o maior car sharing do mundo, onde tudo começou, inclusive, essa questão do car sharing, quer dizer, isso traz um questionamento, né? Alguns países estão até adotando, né? Reino Unido tem, assim, Londres tem, algumas cidades e tal. Mas, quer dizer, esse modelo, ele precisa talvez ter alguma coisa alguma câmera, sei lá, alguma coisa que indique quem é que está vandalizando, não sei, algum tipo de controle. Aqui entra, gente, a questão sociocomportamental mesmo, de cada lugar, né? Então, aqui já não deu certo o patinete, lá na França foi o carro, aqui a gente já teve o mesmo problema com o patinete, com muito menos, mas aqui, se você for fazer uma pesquisa, vai vir muita questão da segurança. Então, a questão da cultura local e dos padrões de comportamento que isso vai exigir é determinante para o sucesso de uma iniciativa, sem dúvida. Não, eu vi, por exemplo, em Paris, assim, patinete, pessoal botando patinete no lixo, assim, sabe? Tipo, vandalismo no patinete, em Paris, né? Então, quer dizer... O pessoal andando com patinete levando para casa. Aqui a gente, poxa, patinete a gente já estudou bastante, né, Daniel? A gente já viu a questão, por exemplo, patinete, o pessoal conseguia desbloquear e criava uma rede paralela na comunidade, sabe? Eu vi vídeos sobre isso. Quer dizer, o modelo de negócio ele não fica em pé, né? A questão não é adequável. muito a linha do que a Fabienne comentou, né? Eu acho que é a questão de você tem que pensar a questão dos padrões culturais, né? Aqui eu vi bicicleta Itaú, né, no Mercado Livre, vendendo bicicleta Itaú. Então a gente tem que pensar em tudo, né? Sem julgamento, para resolver, né? Com certeza. Eu acho que acabaram as perguntas. Eu não sei se tem no chat, Daniel. Pois eu estou olhando agora aqui no chat, mas eu acho que... Tá. Devido não, mas acho que... ser silencioso, qual o impacto em acidentes urbanos? Pois pode ser por ser silencioso, acredito que aumentaria os atropelamentos. Isso é legal, essa pergunta é boa. Porque na verdade as pessoas estão habituadas com barulho, né? Eu acho que, na verdade, vai ter que ter outro padrão de conhecimento do que é o veículo elétrico, né? Até isso vai muito para o caminho, uma questão que a gente estava conversando ali, que é o padrão de comportamento, né? Aqui a gente está falando a gente, porque às vezes eu também faço, a gente atravessa uma rua fora da faixa. Tem países que, se você atravessa a rua fora da faixa, você inclusive é multado. Então, talvez tenha que ter políticas restritivas para isso. Aqui não tem multa se você atravessar fora da faixa. Mas não deveria, a gente não deveria. Embora é uma questão cultural mesmo, né? Então, são padrões culturais, padrões que a gente tem que rever. E aí, essa questão do veículo, a gente precisar de uma coisa fazendo barulho, pô, vamos combinar que seria ótimo que não tivesse barulho na rua, né? Se a gente, a gente não precisaria, talvez, ter algumas pessoas ter problemas. Então, tem muita questão de associação de problemas de saúde, tanto respiratório quanto próprio, às vezes, associados a mentais e tal, porque você está sujeito ou suscetível a um ruído, entendeu? Essa questão da poluição sonora é algo importante.
Mas vale a pena lembrar também que muitos países existem legislação que obrigam os fabricantes a introduzirem um ruído no veículo elétrico para que ele não seja completamente desapercebido. O som que o veículo elétrico tem que fazer, ele é dependente, inclusive, da velocidade. Então, mesmo um deficiente visual, perdão, ele consegue identificar que tem um veículo e se esse veículo está se aproximando ou se afastando. E acelerando ou freando, né? Tem uma última gente, mas tem pergunta. novas tecnologias aí tem sensores, aí tem outras coisas, as pessoas vão mudando o comportamento, vão aprendendo a lidar com o novo, vai que tem um sensor que te avisa que você vai ser atropelado e não precisa de barulho, sei lá, tô falando besteira, mas falando, as novas tecnologias estão aí, tem que repensar mesmo, né? Não, os próprios veículos, né, Fabiane, eles estão vindo com cada vez mais sensores. Se tiver alguém na frente, ou seja, ser semi-autônomos, passando para autônomos, se tiver qualquer coisa na frente, qualquer coisa ou qualquer pessoa na frente, ele freia automático. E você poderia ser avisado por um próprio aplicativo que, entendeu? Quer dizer... O Tesla tem isso, né? Ele tem um dispositivo que identifica um veículo parado ou uma pessoa atravessando e freia o carro até parar. Tem uma última pergunta, eu não sei quem fez, mas é Felipe Teixeira. Sob o ponto de vista de emissões em centros urbanos, veículos elétricos são a melhor opção, mas do ponto de vista de descarbonização, em casos de países onde há muito carvão mineral sendo utilizado, isso não representaria uma redução de emissão de carbono com a aplicação das novas tecnologias. Não, pois isso de certa forma eu comentei, assim, tem que se fazer a conta, mas eu acredito que mesmo assim eu acho que vale a pena. Mas o que a gente percebe é que os países que têm adotado o veículo elétrico, de certa forma, ele tem uma política de transição energética, que isso passa pela transição energética da própria matriz, né? Ou seja, de mudança de tipo de fonte de energia, né? Primeiro, saindo do carvão mineral, a gente, por exemplo, aqui, eu acho que deve ter, sei lá, quantos leilões de energia que não coloca mais o carvão mineral, por exemplo, como uma fonte nos leilões de energia aqui no Brasil. Então, assim, você tem, por exemplo, os próprios combustíveis que são combustíveis de transição, no caso, o gás natural. Então, assim, você tem esses combustíveis que vão ser utilizados nessa transição energética em substituição ao carvão, e aí você, num processo futuro, você vai inserindo cada vez mais fontes renováveis e a possibilidade de armazenamento, que as fontes renováveis elas exigem isso, esse é um ponto. Porque você tem intermitência dessas fontes, que você precisa de controlar de certa forma. Então, é isso que eu acho. Assim, eu não vejo um país que totalmente desassocie a questão da inserção do veículo elétrico à mudança da matriz. Essas coisas acabam sendo vistas de uma forma complementar. Então, eu acredito muito que esse é o caminho e a adoção ela seja muito nesse sentido, tá? Inclusive da própria matriz se tornar cada vez mais limpa. A China, por exemplo, é um grande exemplo, né? A gente pensa aí há 5, 6 anos atrás, a China crescia 10% ao ano com uma matriz completamente de carvão. Hoje, praticamente, a matriz dela já tem quase 30% de renovável. Então, quer dizer, repensou completamente a matriz, né? Então, várias cidades já têm implementado aí o veículo elétrico. Perfeito. Não dá para ficar esperando algo acontecer para você se movimentar, né? As tecnologias vão aparecendo, vão sendo utilizadas e a mudança ocorre. Eu queria só fazer uma correção, que no início do nosso webinar eu falei sobre a inscrição do metrologia. Ela foi, na verdade, prorrogada, então
a inscrição está indo até dia 18 de dezembro, e não mais 30 de novembro, tá? Então tem mais aí alguns dias para fazer a inscrição. E queria também convidá-los para o nosso próximo webinar. Ainda não tem uma data estabelecida, mas já tem um tema. O nosso próximo webinar vai ser com relação a sensores wearables e IoT. Então, tão logo a gente estabeleça uma data e uma agenda, a gente vai começar a fazer a divulgação. E aí, nesse sentido, peço também, inclusive, que todos sigam o nosso canal no Instagram, a nossa página no YouTube e acompanhem as nossas divulgações. Agradeço a todos pela participação, que tornaram esse evento sucesso. A gente chegou a ter um pico aqui de 50 pessoas assistindo simultaneamente. A gente acabou fazendo uma divulgação tanto quanto em cima da hora, mas mesmo assim teve uma boa presença. E queria passar rapidamente a palavra para o Rodrigo e para a Fabienne para as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer mais a Fabienne, porque eu também ajudei um pouco nesse processo, o Daniel, aí, a Paulinha, a Roberta, que ajudaram muito a gente estruturar esse evento, a Fabienne, que se predispôs aí a fazer essa belíssima palestra. E queria agradecer também a presença de todos e convidá-los aí a conhecer as coisas que a gente está fazendo no nosso como pesquisa aqui no Pós-MQI. E é isso. E acho que, Daniel, você esqueceu de falar, né? Vai ser disponibilizado o vídeo no YouTube, não é isso? No YouTube, né? Então é isso. Agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida podem me mandar e-mail, tá? Que a gente conversa. Obrigado aí, um ótimo dia para vocês. Tá bom, eu quero agradecer a vocês aqui, foi ótimo, ótima discussão, estamos aqui, agradecer a todos e convidar todos aí a tirar dúvida, né? A participar de pesquisas, mas também integrar aí um movimento de melhorar as nossas cidades. É bem democrático o veículo elétrico, né? Você pode querer ficar no carro, mas você pode ir para o lixo, você pode ir para a política, você pode ir para a saúde pública, você tem diversos segmentos aí. Então, convocados todos para refletir aí sobre o futuro. Obrigada, pessoal, foi ótimo. Perfeito, obrigado mais uma vez, Rodrigo, Fabienne. Obrigado a todos os que ficaram conosco até este momento. A gente acabou passando um pouco do que tinha sido programado, mas acho que a discussão foi ótima, foi muito interessante e espero que todos possam comparecer no próximo webinar que nós, em breve, liberaremos a agenda. Tá? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.